ouvirmos bons louvores e adorarmos esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós queremos dar saudações a todos vocês que estão aí nos escutando e lembrando de que você pode colocar a sua palavra, o seu pensamento, o seu coração no chat. Não é só dizer alguma palavra, é dizer o que está no seu coração, é importante. Nós temos aqui palavras de vários irmãos e eu queria deixar aqui também um abraço para o irmão Paulo, a irmã Beth que está nos vendo. Esse abraço é todo seu, meu irmão. Para você também, irmã Beth. Nós amamos muito vocês. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente a vossa vida. E também queríamos dar um abraço para o Butantan. Não sei se vocês sabem, o Butantan é importante. Mas agora é importante porque tem a Denise de Melo Vieira e Vlamir Albernaz nos assistindo. Olha lá, no Butantan. Quem diria que do Butantan podem vir tantas coisas, em especial duas pessoas tão maravilhosas quanto elas. Mas você também está aqui no nosso chat dando uma palavra, né? Temos aqui a Jane, temos aqui o Paulo Santana, meu irmão Paulo Santana, graça e paz, meu querido. Vamos aí lutando juntos, a irmã Rúbia, vamos lá, avançando aí na luta, tá? Estamos juntos em oração, não vamos esquecer. O pastor fica todo embaralhado quando tem que orar por pessoas que estão sofrendo, sabe por quê? Eu começo a sofrer junto. E é difícil para mim orar em público por pessoas que estão sofrendo, porque eu sofro junto. Eu tenho esse sentimento, eu não sei como fazer, mas eu fico embaralhado, a minha voz fica embargada, porque a sua dor, meu querido, eu não estou sentindo, mas eu passo a sentir numa forma espiritual. Então eu quero que você se sinta abraçado, você que está aí acamado, você que está sentindo dor, você que está passando mal, saiba que eu estou solidário com você, que eu tenho preocupação no sentido espiritual com a sua vida, porque nós amamos as pessoas e queremos ver elas bem, mas a vida é assim mesmo, as circunstâncias da vida levam a você, a nós, termos doenças, termos momentos de ser acometidos por elas. Então, a nossa irmã Rosa Maria, a Vânia Carla, olha a Vânia Carla, muito bem, o Leonardo, temos aqui o Armando Figueira, Armando Raposo, olha aqui mais um raposo na história, aqui, esse aqui é o pai, é o raposo do pai, né? Tatiana Vasconcelos, temos aqui a Alexandra, Deus abençoe, rica e poderosamente, irmã Isaura, o meu abraço, Cida Barbosa, Deus conhece a sua aflição e Deus também tem a solução para todos as suas lutas e as suas perguntas, irmã Cida. Rosemar, Carlos Marques, Deus abençoe você, meu querido irmão, e a sua esposa. Mais aqui o Sani Antônio, a Rosângela, grande abraço para a irmã Rosângela, há quanto tempo, saudades, irmã Rosângela, em breve a gente se vê. Temos a Aline Gomes, a pastora Denise, pastora, grande abraço, né? Que Deus abençoe rica e poderosamente, Ivone, Rosilda, e talvez você que não colocou aqui o seu nome, mas que Deus conhece o seu coração e sabe a sua luta. Nós vivemos esses tempos menos favoráveis. Não aconteceu nada, foi só um barulhinho. Esses tempos menos favoráveis, e nós estamos, por assim dizer, com muitas perguntas e poucas respostas. E nós precisamos procurar na palavra de Deus como superar as crises pelo poder da fé. Como superar esses momentos. Como viver esses momentos de crise em que nós estamos sendo afrontados, somos acometidos por lutas e provas que por vezes não sabemos como resolver. Hoje é a segunda mensagem de uma série de mensagens sobre o poder transformador da fé. Nós vimos na primeira mensagem sobre Abraão, o pai da fé, e ele nos ensinou a viver pela fé, pelo poder da fé. Nós vimos Abraão vivendo desde o momento que Deus o chamou até a sua morte, ele viveu pela fé. Vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão viveu assim.
Hoje vamos falar sobre o seu filho Isaac. E vamos aprender com Isaac a superar as crises da vida pelo poder da fé. E é importante nós ficarmos atentos. Se você tem a sua Bíblia, ótimo, você anota aí. Mas se você não tiver, você pode acompanhar. Nós vamos projetar aqui o texto para que você possa ler. E diz assim: naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. O contexto deste verso fala-nos de alguém que estava enfrentando um tempo de seca. A fome assolava a terra. Havia um problema de escassez. O país estava vivendo o drama do empobrecimento. Era tempo amargo de fome, escassez. Havia recessão, desequilíbrio e desemprego. Parece que o tempo é meio parecido com esse. Só não tem seca que hoje choveu. Mas em alguns lugares está tendo seca. O mundo inteiro passa por isso. E nós estamos aqui hoje olhando para esse texto, olhando para essa escassez, olhando para esse momento de crise, como agir, como atuar, como ter equilíbrio também emocional para enfrentar essa crise e poder superá-la pelo poder da fé. A crise, ela parecia não ter fim. E o nosso querido Isaac caiu na tentação e disse: eu vou para o Egito. O Egito tem paisagens lindas ali à volta do Nilo, tudo é fértil. Mas Deus disse: não sai, fica aí. Todos nós enfrentamos crises. Todos nós estamos enfrentando crises. Pode ser no casamento. Pessoas que enfrentam crises no casamento, que só brota cato venenoso. Parece que não brota outra coisa. O diálogo familiar secou como a terra que Isaac estava. Ali há um momento minguante. O salário também está minguando. A saúde está ameaçada, e nós estamos falando sobre isso constantemente. O sonho de entrar numa universidade, numa faculdade, por vezes ficou longe. Ou então, há uma decepção no amor. A pessoa não é correspondida. Sem falar das traições que as pessoas têm sofrido e que isso tem sido um fantasma na sua vida. O que fazer na hora em que se vê cercado por um cenário assim? O que fazer quando precisa tomar uma decisão e a estrada pela qual nós estamos andando está cheia de barricadas? Está cheia de troços que nós temos que fazer o quê com eles? É nessa hora que muita gente tem perdido a cabeça. É nessa hora que muitos têm revoltado contra Deus. É nessa hora que as pessoas começam a murmurar, começam a se lamentar. É nessa hora que alguns aceitam passivamente e dizem: deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não estão nem aí com nada. Mas Isaac não ficou parado. Isaac não ficou assistindo passivamente. Ele tinha algo para fazer e ele ia fazer, mas ele precisava de orientação. Ele precisava que alguém falasse ao seu coração. E então ele decidiu não murmurar, não lamentar toda a situação. Ele decidiu fazer algo diferente. Porque quando alguém quer sair de uma situação, ele não pode ficar parado. Se você quer sair de uma situação, não pode ficar parado. Me recordo que um dia no trânsito, a pessoa ficou em pânico e parou o carro no meio da estrada. E ela queria sair, mas ela não saía, porque ela não ligava o carro. Como ela sair? E quando ela ligou o carro, ela acelerava. Mas ela não tinha colocado a mudança. E quando ela colocou a mudança, o carro saiu e morreu logo a seguir. Ou seja, se eu preciso de fazer uma mudança na minha vida, eu preciso sair do lugar onde eu estou, eu preciso ter consciência daquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu preciso fazer. Podemos ver aqui
que Isaac superou a crise pelo poder da fé. E se Isaac foi capaz de superar a crise pelo poder da fé, nós também podemos. Nós também podemos superar qualquer coisa pelo poder da fé. Porque pela fé, diz-nos a Escritura que os nossos antepassados alcançaram várias coisas. Essa mesma fé que foi dada para eles é dada a nós. Se Isaac foi capaz, você também. Vamos ver aqui, dar uma olhada, o que aconteceu para que Isaac superasse a sua crise. Em primeiro lugar, temos que aprender a semear na terra, ainda que todos duvidem. A semear na sua terra. A semear. A Bíblia diz aí claramente, e semeou Isaac naquela mesma terra. Qual era a terra? Diz-nos a Escritura no versículo 3 que Isaac queria descer para o Egito, mas Deus disse que não deveria descer ao Egito. Era uma solução imediata que não era para tomar. Deus exortou Isaac a recusar aquela perspectiva da abundância, aquela possibilidade que ele iria ter, mas permanecer na terra em que ele estava plantado, mesmo sendo aquela terra estéril e seca, mesmo sendo uma terra que aparentemente era falida. Muitas pessoas estão fracassando na vida, exatamente porque na crise deixam de atentar para a voz de Deus e ficam atentos àquilo que está acontecendo à sua volta e pensam que o terreno fértil que está longe e que ele vai lá vai ser melhor do que ouvir a voz de Deus e seguir as orientações de Deus. No Egito, as pessoas vão negociar os seus valores, vão negociar os seus princípios para buscar prosperidade, mas essa prosperidade é sem Deus. E nós precisamos ficar atentos de que tudo que é sem Deus é nada. Jacó tinha tudo. Jacó tinha tudo. Tinha família, tinha bens, tinha tudo, mas foi no Vale do Jabó que ele se encontrou com Deus. E ali ele teve um verdadeiro encontro com Deus, porque ele queria Deus. E ele disse: não te vou deixar enquanto não me abençoares. Olha bem, se Deus não estiver na história, tudo o que temos é nada. Porque o vazio que está é na alma, não é nos bens. Os bens a gente pode os ter, mas se não tem Deus, qualquer bem é nada comparado com a presença de Deus. Isaac, ele decidiu ouvir a voz de Deus e crer na sua promessa. E estando no lugar deserto, ele sabia que se Deus estava ali, Deus iria fazer florescer esse deserto, iria fazê-los prosperar onde ele estava plantado. Então Isaac decidiu superar aquela crise semeando na sua terra. A terra era seca e havia incredulidade à volta. Muita gente duvida que a gente consiga alcançar alguma coisa, mas lembre-se que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele tem um compromisso de completá-la até o final. É por isso que nós podemos plantar na terra onde estamos plantados, na certeza de que não são as vozes que estão à nossa volta que devemos ouvir, mas a voz do nosso Deus. Muitos vão dizer: esse lugar não vale nada, aqui não chove, a terra é seca, aqui a terra não tem água. Tem alguns que dizem: não vai dar certo. Outros tentaram e fracassaram, não tem jeito. Nunca vamos sair dessa crise, essa crise vai continuar, só vai piorar. Isaac, porém, não duvidou da palavra de Deus. Isso é importante. Não duvide da palavra de Deus. Ele desafiou o tempo, ele desafiou as previsões, ele desafiou os pessimistas, ele desafiou a lógica, ele desafiou a terra. Ele não ficou reclamando, ele ouviu a voz de Deus e encheu o seu coração de coragem. E ele decidiu superar a crise pelo poder da fé, semeando na sua terra. Por isso, vamos parar de reclamar. No lugar de reclamar, vamos semear na terra seca. Vamos semear no nosso casamento. Vamos semear na vida dos filhos,
Vamos semear no trabalho, onde Deus colocou você para trabalhar, semeie, plante. Vamos semear na igreja, qual é a igreja que Deus colocou você? Comece a trabalhar, desafie-se a si mesmo, semear no seu ministério, semear na vida do seu próximo. Quem é o seu próximo que precisa de uma boa palavra, de uma boa semente? Talvez alguém vai dizer, essa aí já não tem jeito, mas você acredita. E pelo poder da fé você vai superar e você vai vencer. Não importa se hoje o cenário da sua vida é um deserto. Continue semeando no seu deserto. E pelo poder da fé, acredite que Deus fará o seu deserto florescer. Amém. Em segundo lugar, para superar pelo poder da fé, torne-se um especialista no que você faz. Torne-se um especialista naquilo que faz. Não tente fazer tudo e não faz nada. Nós temos aí a imagem. É um deserto, mas tem um poço. O que quer dizer isso? Vamos ler o texto. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque acharam no vale, abrindo um poço, e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmaram que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de Ezeque, que significa discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço, e por causa dele também houve inimizade. Então Isaque pôs o nome de Sitna, inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço e chamou Rebote, lugar espaçoso. Então não houve discussão. Ele disse, agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Ou seja, no meio de toda a crise que o cercava, Isaque começou a cavar poços. Isaque começou a fazer algo extraordinário. Primeiro ele foi lá e desentulhou todos os poços que os filisteus tinham entulhado, os poços do seu pai. E uma coisa, ele deu o mesmo nome. Ou seja, esse poço aqui foi o meu pai, esses nomes vão ser os mesmos. Quando os seus empregados começaram a abrir mais outro poço, ele colocou o nome daquele poço de Ezeque, que significa discussão, porque os filisteus foram lá discutir com eles e queriam aquela água. Ele disse, fica com a água, eu sou especialista. Aí ele foi e fez mais outro poço. E cavar poço no deserto para encontrar água, não um poçozinho superficial, não. Tem que cavar. E ele encontrou outro, veio de água. Mas novamente veio a discussão. E o que aconteceu? Ele pôs o nome do poço de Sitna, ou seja, inimizade, já estão discutindo demais. Vejam aqui interessante, Isaque saiu dali e abriu outro poço. Ou seja, ele não perdeu a expectativa, não perdeu a esperança. Ele disse, eu vou encontrar água. Eu estou no deserto e aqui eu vou semear, aqui eu vou plantar, aqui eu vou colher, mas eu preciso de água. E eu preciso ser bom a encontrar poços de água. Ele se tornou mestre, doutor em abrir poços. Ele buscava um milagre, mas ele não ficou orando. Ele estava em oração, ele orava e agia. Ele estava pronto a suar a camisa, a pagar o preço, a buscar a bênção. Ele precisava de água e a água estava funda, então ele tinha que fazer o quê? Cavar poços, e ele tinha que se tornar o quê? Especialista em procurar água. Na verdade, Isaque superou a crise pelo poder da fé, enquanto todos reclamavam da fome e da crise, e os espertos e oportunistas estavam roubando aquilo que ele tinha conquistado. Os espertos e oportunistas podem roubar, podem tomar posse, porque aquilo que você conquista é seu por direito. Você pode abrir mão porque você conquistou. Os outros só tomaram, mas você conquistou. Eles nunca vão ter o direito sobre aquilo, sabe por quê?
porque eles nunca fizeram nada para conquistar. Mas o nosso querido Isaac, ele fazia o poço. Ele tinha a certeza que aquilo era dele. Enquanto estamos vivendo no deserto, precisamos nos tornar especialistas em superar a crise pelo poder da fé. Muitas pessoas querem sucesso, mas sem esforço. Eles querem alcançar as coisas, mas não fazem esforço nenhum. Querem prosperidade, mas não trabalham. Ficam jogando na Mega Sena e ficam fazendo culto de prosperidade para ver se sai a sorte grande e se pagam as dívidas assim. Isso é loucura. Muitos desejam estar empregados, mas não saem de casa para procurar emprego. E quando alguém diz, olha, tem um emprego, para ganhar só isso. Muitos querem ter uma vida espiritual abençoada, mas não estão dispostos a orar, a fazer parte da reunião de oração. Não estão dispostos a estudar a Bíblia. Não querem nada com o estudo da Bíblia. Eles não querem pegar duro na palavra de Deus. Não querem ter um compromisso com Deus. Por isso essa vida, que uma grande parte do chamado cristão vive, uma vida de mendigo, uma vida miserável, que sempre vive reclamando. Sabe quando você encontrar alguém reclamando? Sabe o que é isso? Falta de fé. Ele não consegue viver pela fé. Ele tem medo de tudo e de todos. E ele não consegue superar as crises pelo poder da fé. Por quê? Porque ele não gosta de orar. Ele não gosta de ler a Bíblia. Ele não gosta de intimidade com Deus. Ele não quer se relacionar com Deus. Então que vida ele vai crer? Quem dá a energia? Quem dá a força? Se não lermos, se não meditarmos, se não buscarmos, se não... A Bíblia mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o coração. Então, o deserto é o campo da semeadura e treinamento para aqueles que decidem superar as crises pelo poder da fé nas promessas de Deus. O deserto é o campo da semeadura e o treinamento para aqueles que decidem superar as crises pelo poder da fé nas promessas de Deus. A solução do problema não está em mudar de lugar, mas em mudar de atitude. Isaac foi convidado a mudar de atitude, não a mudar de lugar. Fica na terra que você está. Mas aqui é deserto, fica na terra que está. Muda a tua atitude. E qual era a atitude que Isaac tinha que mudar? Cava poços, procura água e começa a plantar. Cava poços, sua camisa, trabalha, busca, faz por onde? Por isso agarra a crise pelo pescoço e enfrente os seus gigantes e prospere neste deserto que você está. Invista em tempos de crise, torne-se especialista naquilo que faz e supere tudo pelo poder da fé em nome do Senhor Jesus. Pare de reclamar que tem crise, pare de reclamar que tem Covid, pare de reclamar que está difícil, que está muito ruim. Isso é real. Que diferença vai fazer você ficar reclamando? Ah, meu Deus, está difícil. Ah, meu Deus, está ruim. Ah, meu Deus, tem Covid. Isso é normal. Se você ligar a televisão, você vai ver isso 24 horas. Agora, faça a diferença. Isaac podia ter ficado reclamando. Aqui está seco, aqui não chove, aqui é um sertão, aqui nem caminhão-pipa passa. Meu Deus, não tem nem auxílio. Ele não fez isso, ele decidiu fazer aquilo que precisava fazer, se tornou um especialista. Seja especialista no que aquilo que Deus chama você para fazer. E mais ainda, se a oportunidade não bater à sua porta, vá bater na porta dela. Se a oportunidade não está batendo na sua porta, não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. Tem gente que só fica reclamando, não tenho oportunidade, mas procurou. Eu não estou conseguindo, mas buscou. O que a Bíblia ensina sobre isso? Bate e abrir-se-vos-á. Busca e encontrareis. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Se não buscar, se não fizer por onde, aprenda a superar tudo pelo poder da fé, tornando-se um especialista naquilo que você faz. Você quer ser um especialista em alguma coisa? Agora é a oportunidade, esse é o tempo da oportunidade. O tempo de crise é o tempo da oportunidade.
Você está cavando o seu poço no deserto. O que você precisa fazer em nome do Senhor Jesus? Reflita, pensa. Aprenda a superar tudo pelo poder da fé, tornando-se especialista naquilo que você faz. Agora, em terceiro lugar, faça o ordinário e espere de Deus o extraordinário. Não espere que os outros tragam o extraordinário. Faça o ordinário e espere de Deus o extraordinário. Olha esse texto aqui. Você já leu, mas agora você vai ler com outros olhos. Olha bem. Naquele ano, ano da seca, ano que ele descobre os poços, ano que tudo parecia esquisito, naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou. Você ouviu bem? Olha o texto. Isaac semeou ali. Ali aonde? Ali na terra da escassez, na terra da falta de água, na terra em que ele descobriu os poços. Semeou. Veja aqui. Pois o Senhor Deus o abençoou. Sabe por que alguém prospera? Só através da bênção de Deus. Não é prosperar no sentido que as pessoas às vezes estão aí querendo hoje, que é o interesse, é o eu, é o egoísmo. Não, Deus conhece o coração, mas Deus fez prosperar e ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso, porque Deus disse, fica nessa terra, porque essa terra que eu quero que tu fiques, e ele foi abençoado. Você pode imaginar isso? Pensa comigo. Ele cresceu tanto que criou inveja, ou seja, aqueles que lhe roubaram os poços, aqueles que se apropriaram daquilo que era dele, tinham inveja porque ele não precisou discutir os poços, ele foi buscar um poço melhor, um lugar espaçoso, porque cada vez que lhe tiravam um poço, ele avançava mais, e quanto mais ele avançava, mais ele tinha a capacidade de ver o horizonte. Ele alcançava mais longe. Ele parou de olhar o umbigo, ele parou de olhar para si e ficar clamando os meus problemas, as minhas dores, as minhas dificuldades. Ele começou a olhar à frente e encontrou uma terra espaçosa. E nessa terra espaçosa ele plantou e colheu o quê? Isaac colheu 100 por 1 no deserto em tempo de seca. Isaac fez plantações e ele colheu 100 por 1. Isso faz lembrar aquilo que Jesus disse, que quando nós semearmos, colher 30, 60 e 100 por 1, porque é semear no poder da fé. Isaac que colheu a 100 por 1 no deserto, porque ele se tornou um homem obediente à voz do Senhor. E qual foi a razão de toda essa prosperidade? Claramente, pois o Senhor Deus o abençoou. Isaac ousou superar pela fé em tempos de crise e angústia, em tempos que as circunstâncias eram as piores e as provisões eram mais pessimistas. Tem notícias que vão assustar você. Os pessimistas vão dizer que a coisa não vai melhorar, que a coisa vai piorar. Com certeza tem muita coisa que vai piorar, com certeza, mas tem muita coisa que vai melhorar, com certeza. Porque o mundo sempre foi assim. Você nasceu na Primeira Guerra Mundial? Não, mas nasceu um pouco depois, alguns de vocês. Aí vocês experimentaram a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo pensava que era o fim do mundo. Segunda Guerra Mundial, vai acabar o mundo. Depois todo mundo vivia aquele conflito da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Será que vão lançar mísseis? Acabou. Ou seja, todas essas guerras, angústias, elas vieram e se foram. Assim como esse Covid da vida, ele está aí, ele está matando muita gente, infelizmente, mas ele vai passar. Deixa eu dizer, outra coisa pior vai vir. Você sabia? Está escrito na Bíblia, coisas horríveis vão chegar, mas isso é um sinal muito bom. Perto está o fim.
Mas enquanto eu estou aqui, eu não tenho que olhar para as crises, para os problemas, eu tenho que olhar para a graça de Deus e plantar nesse deserto de Covid da vida, e nesse deserto das dificuldades, e em todos os problemas que vierem, eu tenho que os enfrentar e dizer: Senhor, me dá sabedoria para viver mais esse dia. Isaac nunca prosperou de braços cruzados. Isaac trabalhou, suou a camisa, botou a mão na massa. A Bíblia diz que quem não trabalha não coma. Isaac fez a sua parte, ele fez o ordinário, e Deus fez a parte dele, o extraordinário. A intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Nós somos chamados a fazer a intervenção sobrenatural de Deus. Deus intervém sobrenaturalmente, intervém, mas a ação do homem é responsabilidade do homem. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, ele podia ter feito assim, a pedra sumia, se desfazia em pó, mas Jesus disse o quê? Tirai a pedra. Aí foi lá aquele montão de homens suando e empurrando a pedra, e Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Simples. Jesus perguntou: quantos pães tendes aí? Vai buscar pão. Jesus não podia fazer assim, aparecer pão e peixe? Podia. Mas ele queria que os outros fizessem alguma coisa. Vai buscar pão, vai buscar peixe. Ah, só tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tá bom, ótimo. Senta todo mundo. Agora divide todo mundo. 50 e 50 e tal. Quem tem que dividir? Os homens. Quem tem que fazer a parte dele? Os homens. O milagre sempre será Deus quem faz. Não tente fazer um milagre. Sabe por quê? Você vai se frustrar, porque você nunca fará nenhum milagre. Você é pó. Eu sou pó. Nós somos pó e ao pó tornaremos. Mas o pó pode fazer aquilo que o pó pode fazer, mas nunca vai fazer aquilo que o Criador do pó pode fazer. Então não tente ficar no lugar do Criador. Fique no lugar da criatura. Fique no seu lugar. Deus fará o extraordinário quando você começar a fazer o que é o seu normal. Aquilo que é normal fazer. Então é hora de parar com essa reclamação, parar de falar de crise, parar de ficar aí só com crise, arregaça a manga. É hora de parar de reclamar, é começar a trabalhar com afinco. O que é preciso ser feito? Você é que sabe. A casa é sua, a família é sua, o trabalho é seu, a igreja é sua, o ministério é seu. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer, porque Isaac teve que decidir por ele não decidiu pelos outros. Quando Deus chamou Abraão: Abraão, deixa a tua casa, a tua parentela, Abraão teve que decidir por ele não teve que perguntar: ó Zé, o que é que eu faço? Deus falou, e o Zé não tem nada a ver com isso. Aquilo que Deus fala não tem nada a ver com o que os outros vão pensar ou dizer. É uma decisão sua. Você pode ter vida de qualidade, ou você pode ter essa vida de reclamação, de parar falar, fica falando da crise, fica dizendo que o negócio está ruim, está dizendo que o deserto não tem água, o deserto tem areia, o deserto é quente, o deserto, e vai descrevendo o deserto até morrer e não fez nada. Mas foi no deserto que as fontes mais preciosas brotaram para uma colheita de 100 por 1. Você imaginou isso? Eu não posso imaginar a alegria que era dos agricultores lá colhendo, mas também a tristeza dos outros olhando e dizendo assim: poxa vida, como é que ele conseguiu aquilo? Porque ele fez por onde? Por que Isaac conseguiu 100 por 1? Porque ele trabalhou, porque ele correu atrás e porque ele confiou na graça e na provisão de Deus. Sendo assim, supere todas as suas coisas, as suas crises pelo poder da fé. O que está aí vivendo? Qual é a sua crise? Mas faça a sua parte. Faça a sua parte. O que você precisa fazer? Quais são as coisas que você precisa de abandonar? Quais são as coisas que você precisa de deixar? Quais são as coisas que você precisa começar a fazer? Eu acho interessante as pessoas quererem ter um relacionamento com Deus sem ler Bíblia. Você vai ter um relacionamento com Deus quando? Nunca. Sabe por quê? A Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas querem ter intimidade com Deus e não oram. Você vai ter intimidade com Deus quando? Nunca. Porque como é que é um relacionamento?
se não houver oração, se não houver intimidade. Meu querido amigo e irmão, se você está atravessando um deserto, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Se você está passando por um deserto, seja qual for, se você estiver ouvindo a voz do Senhor, se você estiver fazendo a sua parte, se você estiver investindo duro, posso lhe garantir que você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. Deus vai trazer as suas promessas sobre a sua vida. Deus está dando uma palavra de encorajamento para você hoje. Ouça a voz de Deus, siga a direção de Deus, não a minha voz, não os meus pensamentos, mas aquilo que Deus fala ao seu coração. O Espírito Santo é que sonda o coração e Ele fala a vida das pessoas. Semeie no deserto e supera as suas crises pelo poder da fé. Se você está vivendo num lugar seco, reabra os poços antigos. Tem gente que deixa as coisas entulhadas e não desentulha, está tudo entulhado lá na vida. Poços que poderiam estar dando água estão cheios de entulho. O que precisa de desentulhar? O que precisa de jogar fora? Busque as fontes da graça de Deus e tire os entulhos, porque o seu deserto vai florescer. Você vai superar tudo pelo poder da fé. Creia nas promessas do Senhor. Deus nunca deu uma promessa que Ele não pudesse cumprir. Mas Ele fala pessoalmente, tá? Eu estou pregando aqui, eu estou falando para todos. Mas o Espírito Santo fala individualmente. Ele toca o coração individualmente. Ele fala individualmente. E se você está ouvindo a voz de Deus agora, não endureça o seu coração. Não diga amanhã eu vou pensar nisso. Decida hoje. Concluindo, essa é a melhor parte, né? Concluindo. Quais são as suas crises? Tem pessoa que já foi rejeitado. E nós encontramos tanta gente nesse mundo afora, sofrendo a rejeição. Tem pessoa que já ninguém acredita nela. Nem ela acredita mesmo nela. Eu estava lendo um artigo sobre o narcisismo e tudo o que eu ouvi até hoje sobre o narcisismo é que a pessoa narcisa, ela se ama a si mesma. E o artigo agora veio falar assim, a pessoa que é narcisista, ela se odeia, porque se ela se amasse, ela se cuidava. Interessante isso, né? Nós vivemos num mundo muito esquisito e muito estranho. Como está a sua autoestima? Achatada? Você está sofrendo? O que ele está trazendo? Dor, sofrimento, pesar no seu coração, angústia? Tem alguma coisa aí fazendo você se sentir mal? O que lhe falaram que fez você paralisar e não andou mais na sua vida? Você deixou entulhar os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades. Você enterrou. Está na hora de começar a desenterrar tudo isso. Você pode superar qualquer coisa pelo poder da fé nas promessas de Deus. Deus está conosco. Deus nos dá força. O apóstolo Paulo disse que ele podia superar todas as crises, tudo o que lhe vinha, a fome, a nudez, a espada, tudo o que lhe tinha acontecido, ele podia superar tudo naquele que o fortalecia. Quem é que fortalecia? Quem é que dava força? Quem é que dava fé para Paulo? Jesus Cristo. Ele está com você. Lembre-se que Isaac não ficou sentado. Não ficou sentado vendo a crise na televisão. Tem gente que fica com o controle remoto, passando canal para canal, vendo a crise. Quantos mortos? 400 mil. Quantos mortos? Tem quase 500 mil. Quantos mortos? Como essa vida é triste e miserável. Larga essa televisão, larga esse controle remoto. Muda o canal da tua existência
e começa a buscar coisas que façam sentido nesse tempo de crise. Telejornal não é alimento. Ele traz precisamente o contrário. Ele traz empobrecimento. Você fica mais pobre assistindo tudo essas notícias. Pobre de espírito, pobre de esperança, pobre de expectativa. Deixa de orar, deixa de meditar, deixa de fazer aquilo que você podia fazer. Podia fazer uns bolinhos, podia estar cozinhando uma comida gostosa, podia estar vendendo algumas outras coisas. Ah não, fica lá vendo o negócio, passando canal para canal o dia inteiro, de manhã, tarde e à noite, tentando descobrir qual é o canal que está falando mais mortes. Isaac arregaçou as mangas, deixou os outros curtir essa aventura, mas ele deu a volta por cima, porque ele confiou em Deus, no Deus que havia prometido que estaria com ele para superar a crise em toda a adversidade pelo poder da fé. Em nome de Jesus, aquilo que eu estou dizendo é para que você prospere, para que você viva a vida com expectativa, com abundância, uma vida que vale a pena ser vivida. Por que passar tempo aqui sofrendo e gemendo? Para superar pelo poder da fé. Semeie. Semeie aonde? Aonde é que você vai semear? Na sua terra, onde todos duvidam. Deixe os outros duvidar, deixe os outros ficar na deles. Em segundo lugar, torne-se um especialista naquilo que faz. Se aperfeiçoe cada vez mais naquilo que você tem que fazer. Lute, busque, faça o seu melhor. E, em último lugar, faça o ordinário e espere de Deus o extraordinário. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim desta mensagem. O que é que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com tudo isso que acabamos de refletir? Está nas suas mãos. Eu tenho que decidir por mim e aquilo que eu vou fazer. Eu espero que você entenda que essa palavra veio para você tomar decisões. Às vezes são difíceis, não vão agradar pessoas. Talvez quando Isaac decidiu ficar, talvez a esposa tenha dito para ele: nessa terra seca, é só poeira. A dona lá ficou triste porque tinha que sacudir os tapetes todos os dias de tanta poeira. Talvez alguém na região ou os seus empregados tenha dito: vamos ficar aqui morrendo de fome. Sei lá o que poderão ter dito. Não deixe que os outros determinem a sua vida. É preferível nós termos pessoas do nosso lado que nos entendem do que muita gente ao nosso lado que nos põe para baixo. Resista e não deixe que pessoas que são tóxicas envenenem a sua vida e façam você perder a expectativa de toda a graça e misericórdia do nosso Deus. Vamos orar. Pai, Pai nosso, Pai que estás no céu, Pai que olha e vê, que sonda, que examina, que está atento a todo o movimento na terra. O Senhor sonda os nossos corações e o Senhor sabe o que nós estamos vivendo e sentindo. O Senhor é o Deus que examina todos os corações e sabe os que são os seus. Por isso nós te louvamos, te adoramos. Nós te bendizemos, porque aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ninguém vai poder tirar. Então somente faz-nos entender que a tua voz é muito mais importante do que os desejos do nosso coração. Por vezes os desejos do nosso coração é para ir para lugares mais fáceis, onde a gente encontra mais facilidade, onde a terra é mais verde, os campos são mais férteis, mas aonde a gente vai perder
vai abrir mão de valores e princípios que são caros. Que a tua graça ilumine nossa mente e nosso coração, para que nesses tempos de crise nós estejamos superando cada uma delas, pelo poder da fé. A fé que nos foi dada, a fé que foi plantada em nossos corações pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a desenvolver a nossa fé, Pai. Ensina-nos a dia a tomar coragem e a sair da mesmice e enfrentar cada manhã com as misericórdias renovadas o novo dia que o Senhor nos dá. Te peço, em o nome do Senhor Jesus, que abençoe cada um dos irmãos que está escutando, que está ouvindo, a cada um daqueles que está passando por momentos difíceis, que haja decisões sérias, principalmente se ainda Jesus não está reinando nessa vida, que haja conversão, que o Senhor esteja convertendo, convencendo, mudando o seu coração, para que seja uma nova criatura, para que seja abençoada com o novo nascimento do Teu Espírito Santo, para que haja vida e esperança. Pai de amor, eu te rogo por cada um daqueles que pôde ouvir, estar presente nesse momento, que a Tua graça os abençoe, que esteja sobre eles, que o Teu Espírito Santo ilumina cada um para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos-Te, porque sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós estamos terminando aqui, mas a sua semana vai só começar, ou talvez já tenha começado, ou vai começar amanhã. Que Deus dê capacidade, o entendimento de aproveitar, que essa crise não seja para você um empecilho para o seu crescimento, mas pelo contrário, que seja um desafio para você viver na graça, viver no conhecimento e viver na intimidade com Deus. Não se esqueça disso. A coisa mais importante da sua vida e da sua história não está naquilo que você vai adquirir, mas no relacionamento que você tem com Deus. Uma excelente semana. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia, e que Deus ilumine o seu coração. Um forte abraço, uma excelente semana, superando tudo pelo poder da fé. Boa noite e bom descanso. Amém.